Beleza, então agora iniciando os tópicos dos nossos gráficos em R, a gente vai conhecer a função plot, que é uma das funções mais básicas e mais utilizadas dentro do R. Então, para a gente utilizar a função plot, a gente precisa primeiro de dados, certo? Então, bora criar um vetor aqui. Então, lembra que um vetor é uma lista, é um conjunto de valores simplificado, não é uma tabela que é algo mais expandido. Então, para a gente criar um vetor de uma forma simples, a gente pode enumerar de 1 a 20. Bora fazer isso? Então, para a gente enumerar números de 1 a 20, é só a gente fazer isso aqui de uma forma bem simples. Ó. Podem ver que esse meu vetor x ele é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 20. Tá? Ele vai até 20. Então, vocês lembram que um gráfico a gente tem dois eixos. O eixo X, que é aquele horizontal, e o eixo Y, que é aquele vertical, é o mais em pé. Então, esse aqui é o nosso eixo vertical. Para a gente criar o nosso horizontal, a gente tem que fazer uma função, a gente tem que transformar esse X aqui. Então, a gente vai dizer que esse Y ele é igual a X ao quadrado, tá? Esse símbolo aqui é de exponencial, então x elevado ao quadrado. Então eu vou colocar aqui horizontal. E para plotar esses dois valores, perdão, não só o y, ó, e o y me retorna isso aqui, ó. 1 elevado a 1, 2 elevado a 2, aqui é 6 elevado ao quadrado, entendeu? Então, por aí vai. Perdão, aqui não é 1 elevado a 1, aqui é 1 elevado a 2, 4, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, por aí vai. Beleza? Então, bora plotar esses dois valores. X e Y. Plot X e Y. Aí, da feita que a gente roda essa linha, aperta Run ou Ctrl Enter, ele já roda aqui e mostra pra gente esse gráfico. E aí a gente pode dar um zoom nele. É só clicar aqui nessa lupinha, zoom, e aí o R vai abrir uma aba na tua tela para que tu possa ver ele de uma forma mais ampliada. E aqui a gente pode aumentar do jeito que a gente quiser. Certo? Então aqui, ó, x e y é uma função quadrática que vai aumentando. Beleza? Mas a gente pode ver esse plot ele pode ser modificado. Então x e y, se a gente usar o comando type entre aspas colocar L, a gente tem agora a linha desenhada. A gente não tem mais aquele formato, ó, pode usar aqui no plot, tem um símbolo de voltar. Não é mais essas bolinhas, são essas linhas. E como é que eu sei isso? Utilizando o comando help. Help, ele mostra a assinatura da função ou a ajuda para a função, tá? Então ele vai abrir duas opções, mas é sempre essa primeira, é o default, é o que já vem dentro do R. Então, olha, o type ele tem várias opções. Ele tem P, L, que é para linhas, B para pontos e linhas, C para valores vazios, S para funções escadas e H para histogramas. Então, bora ver aqui outras opções. Bora ver x e y, type igual a B. E bora ver também x e y, type igual a função escada. Bora ver o que ele faz com essa função. Beleza? Então bora lá rodar, volta aqui para plot. Então pode ver, quando a gente rodar essa linha aqui vai mudar. Agora ele colocou pontos e linhas interligandos. E para a função escada ele também fez a mesma coisa. Ó. Cada novo ponto ele vai aumentando, aumentando e conectando, e por aí vai. Então, tem várias formas da gente só fazer vários tipos de gráficos dentro dessa função plot, mas para personalizar o nosso gráfico, bora usar esse segundo aqui, que é a linha direta. Vamos aumentar vamos diminuir esses vamos alterar esses nossos labels, que são o nosso axis, que é esse x e esse y aqui. Então, para a gente mudar como é que se escreve esse x e esse y, a gente só escrever xlab igual a string. É o que tu quer escrever dentro de aspas. Então, eu quero colocar. É legal colocar x, mas bora botar valor de x.
E de y, a gente usa ylab igual a strip que a gente quer colocar. Então, bora colocar x ao quadrado, que foi a função que a gente aplicou aqui em cima no eixo horizontal. Então, quando a gente roda essa linha, ó, ele já plota um outro gráfico novo, só que agora com as alterações. Ó, valor de x, x ao quadrado. Se a gente quer colocar um título nesse gráfico, que também não é muito utilizado, mas só para mostrar para vocês, é só utilizar o comando title, que pede uma string e só a gente colocar lá dentro que a gente quiser. Ó, gráfico 1. Eu falei para vocês que não é para usar acento e nem nada, mas se fosse para a gente exportar esse gráfico, seria bom a gente ter o acento. E usando apenas uma vez, com o intuito apenas de exportar, não faz mal a gente usar da forma correta, e com acento e C cedilha e outros caracteres. Mas seria bom que quando a gente voltasse para editar, depois de a gente ter feito a nossa exportação, a gente botasse o A aqui normal, tá? Para que quando a gente fosse rodar de novo não desse nenhum problema. Então, gráfico 1. Então, vamos lá no gráfico 1. Olha, ele colocou que não é um parâmetro, porque não é title. Title é de outra função que eu estou confundindo. Mas se vocês forem lá no help, vocês vão ver que é main, tá? Main e coloca o que a gente quer colocar aqui dentro. Então, ó, ele colocou lá, gráfico 1. Beleza? Então, esses foram os ajustes iniciais do gráfico, mas pulando para a próxima seção, a gente tem outras customizações no gráfico, como por exemplo, deixa eu copiar essa linha. Ok, então para a gente customizar melhor o nosso gráfico, a gente pode ajustar os valores de x e de y. Então vocês podem ver que por forma automática o R pegou valores de 0 até 20 para o x e para o y ele pegou de 0 até 400. Mas vamos supor que no limite de x, que a gente simboliza por xlim, a gente tem que pegar isso aqui e expressar numa forma de um vetor, então tem que usar esse c, porque a gente vai colocar dois valores. Então vamos supor que a gente quer colocar apenas de 10 até 15, a gente vai fazer um recorte no gráfico. Então ele vai recortar, ele vai pegar todo mundo, ele vai pegar essa tua função, vai fazer o plot, mas ele vai pegar só de 10 até 15. Beleza? De forma semelhante, agora fazendo dois filtros nos limites, a gente pode usar o xlimit, que é o xlim, e também tem o ylimit, que é o mesmo processo, é utilizar xlim, abre um vetor C, porque a gente vai colocar dois valores, e agora eu quero colocar eu vou querer colocar não sei, de 0 até 200 só. Bora ver como é que ele vai fazer o recorte nessa função. Olha, ele já fez um outro recorte aqui, ele já pegou só de 0 até 200 e no X ele pegou de 10 até 15. Beleza? Então essa é uma forma da gente fazer o nosso recorte. Então, aqui na função help a gente tem outras alterações que a gente pode fazer. Eu já mostrei o tipo, o xlimit. Aqui é para a gente utilizar o logaritmo da nossa função. Mas basicamente para a gente utilizar o R a gente só precisa desses, tá? O plot, os labels, que é trocar o X e o Y, um título para identificar e alterar os limites, beleza? Agora, passando por uma outra fase, que é a adição de linhas e pontos, normalmente a gente quer aplicar mais de uma função, a gente quer plotar mais de uma função. Então, quando eu falo para vocês que eu quero utilizar plot x e y, normalmente eu vou querer plotar. Eu tenho esse gráfico de linhas aqui, tenho esse gráfico de pontos e eu quero plotar uma linha aqui em cima, tá? Então, para eu plotar uma linha aqui em cima, eu não posso mais usar o plot, que nem eu tentei fazer agora, eu tenho que usar o lines. O lines é o mesmo processo, a gente plotar x, y, e a gente usar o call, que é esse parâmetro aqui, é para a gente indicar a cor, e as cores é só a gente digitar em inglês. Bora colocar red, que é cor em vermelho, tá? Ó, então podem ver que aqui é o plot. Ó, vou plotar de novo. Aqui é o plot de linhas. Aí beleza, eu sei que
Se eu plotar uma função quadrática, que é o que já está lá, eu consigo colocar. A gente consegue colocar isso aqui, essa função, só que de forma vermelha. Só que cor avermelhada. Então é só a gente plotar uma linha aqui em cima. Mas bora colocar uma função que não tem nada a ver, x e x. Se a gente plotar x e x, vai dar uma reta, porque todos os pares, todos os valores são iguais a ele mesmo. Só que bora colocar col igual a blue. Bora colocar uma cor azul. Aí pode ver que ele vai plotar uma linha que não tem nada a ver lá, ó, lá pra baixo. Beleza? Outras alterações que a gente pode fazer é utilizar o LWD, que ele controla o tamanho da linha. Então bora colocar um tamanho 2 aqui, que a gente vai dobrar o tamanho da nossa linha atual. E o PCH, aqui na nossa função inicial, se a gente usar PCH igual a 16, a gente consegue ter um gráfico assim de pontos. Como é que eu sei? Tem na documentação no R. Lá no help tem uma função escrita PCH, ó, o line width LWD, que é só a gente clicar nesse par que ele mostra lá. E o PCH também, ó, só a gente clicar aqui em points, que ele leva lá para uma outra página explicando quais são todas as combinações possíveis. Eu sei que o 16 retorna esses pontos mais pretinhos. Então, usar um lines, ó, pode ver que agora ficou uma linha mais grossa em cima e lines igual a x igual a x. Só para exemplificar para vocês, bora fazer x igual a x ao cubo. X elevado a 3. Então, bora colocar uma cor agora purple, que eu sei que é roxo. LWD igual a 2 para a gente ter uma linha mais grossa. Ó. Pode ver que é uma curva que vai mais lá para cima. Beleza? Então, se a gente quiser adicionar pontos aqui dentro, é só a gente usar a função points. A gente disser um ponto aqui no gráfico que a gente quer destacar. Então, bora pegar o eixo, não sei, 15, 200, que nem não tem nada a ver com a nossa função. Mas 15, 200 a gente quer destacar. Eu vou colocar um line width, que também serve para aumentar o tamanho, igual a 5, e ele vai destacar o par 15, 200 do nosso do nosso gráfico. Tá, então aqui é o ponto 15 e 200. É como se a gente tivesse feito os pontos diretamente aqui, beleza? Então, só para exemplificar novamente, points, a gente pode usar 5 e 5 elevado ao cubo, que vai ser um ponto aqui nessa linha roxa. Então, LWD igual a 4, porque eu acho que aquele lá ficou muito grande. Então, ele vai pegar o par do meu gráfico onde x é igual a 5 e o y igual a 5 elevado ao cubo, tá? Então, ó, podem ver que ele pegou justamente esse par, ó, onde a linha intercepta os dois eixos. Tudo bem? Seguindo para a parte de histogramas. O histogramas é uma parte bem simples do nosso banco de dados, então, do nosso curso, porque é justamente utilizar a função plot, só que utilizando agora o comando ist. Então, para pegar uma variável do nosso banco de dados, bora pegar o x2, bora bora ver aqui os valores que tem dentro dela e bora ver a distribuição. Bora utilizar o histograma para ver a distribuição de dados x2. Ó, retorna pra gente o valor e tem os mesmos comandos da nossa função plot. Então, se eu quiser tirar esse título, é só colocar nada. Então, a gente tira esse título, vai ser legal pra gente exportar essa figura quando a gente quiser. O ylab tá escrito frequência, só que eu não quero frequência, eu quero escrito eu quero escrito em português. Então, ó, ele já altera a frequência. Ó, vírgula, terminei um comando, vírgula, pode pular para outra linha. Então, o xlab, eu não quero dado x2, eu quero, não sei, quantidade. Vou colocar assim, porque eu não me esqueci qual é o valor dessa variável. Então, agora fica um gráfico mais aceitável para a gente utilizar. Utilizando esses mesmos comandos numa outra linha. Vocês lembram que o histograma a gente pode trabalhar com a frequência direta, então aqui entre 1 e 2 ele vai ver que tem
10, em torno de 10 a 15 valores, tem 25 valores entre essas duas categorias. Mas se eu quiser aumentar o número de breaks, aqui a gente pode estratificar, a gente pode criar mais coluninhas entre esses valores. Então, se eu quiser apenas, eu quiser 10 agora. Eu acho que o default dele é 10, perdão. Bora ver se eu quiser 20. Ó, ele já aumenta. Agora, se eu quiser diminuir, eu quero 5. Eu quero 5 coluninhas dessa, ó. Ele faz 5. Então, dependendo da nossa ideia, a gente pode fazer vários tipos de recorte no nosso histograma. O 10 aqui é default porque é o mais comum quando a gente trabalha com dados e fica mais fácil da gente ver que distribuição tem esses dados e fica mais aceitável. Então, continuando com as configurações do nosso histograma, a gente pode tentar ver, além da frequência, a gente pode tentar ver a proporção. Então, se a gente utilizar o comando frec igual a false, tem que escrever false, a gente está dizendo, olha, tá vendo a frequência que tu tá trabalhando com o número bruto, eu quero trabalhar com a proporção. Então, coloca false isso para mim. Então, ele vai retornar. Podem ver que mudou de 15 para cá, já ficou 0.3, 0.2, 0.1. Então, a gente altera até lá no nosso y label, no nosso y, o nosso xx, a gente coloca a proporção. Fica algo mais coerente, tá? Então, basicamente, o histograma é algo bem simples. É só a gente colocar os dados lá dentro e a gente faz as nossas configurações, alterando o número de breaks ou transformando de frequência bruta para frequência relativa. Gráfico de barras, isso é bem legal. Lembra que o gráfico de barra ele serve para categorias, então a gente vai ter que pegar uma variável categórica. Eu sei que a minha x13, eu acho, bora ver os valores únicos dela, ela tem 3 categorias. É a única que tem... Não, então acho que é a x14 que tem 3 categorias. X14 ela tem 3 categorias, então fica legal da gente construir um gráfico de barras. Para a gente fazer um gráfico de barras, a gente precisa daquela função table, que eu já apresentei para vocês, porque ele vai transformar esses dados no formato... Aqui eu digitei errado. Ele vai transformar no formato assim, ele vai lá no nosso banco de dados e vai contar. Então, ele já traz a categoria e a contagem. Então, para a gente utilizar nosso comando de gráfico de barras, é só a gente utilizar o bar plot, que ele já traz aqui, e jogar esse table lá dentro. Eu vou colocar assim bar. Eu vou salvar esse comando igual a bar. E lá dentro eu jogo bar, que salva esse resultado aqui, tá? Então, ele já traz, olha, você tem 3 categorias. Você tem 3 categorias e tá aqui o valor, tá aqui cada uma sendo representada. Se eu quiser colocar cores diferentes para cada uma, é só usar o col igual a C, igual a C, e lá dentro eu coloco os 3 resultados dentro de aspas. Então, vamos supor que aqui eu quero vermelho, aqui eu quero azul, blue, e o terceiro eu quero green, eu quero verde. Ele coloca de acordo com a cor que a gente quer, bem legal, né? E aqui é o mesmo processo. Se eu quiser colocar xlab, eu coloco tipo, não sei, coloco tipo, e o ylab eu boto quantidade. Pronto. Perdão, eu não coloquei ylab aqui, eu coloquei diretão. Ó, ele já coloca a quantidade. Qualquer coisa é só a gente utilizar aqui o help bar plot pra gente ver configurações adicionais. Bora dar uma verificada pra ver se tá faltando alguma coisa. Não, basicamente é o width, que é o espaço, mas vocês podem explorar aqui. Mas tem comandos bem legais, como por exemplo o horizontal, que normalmente a gente não quer o gráfico assim em pé. A gente quer ele na forma horizontal. Então, se a gente utilizar o comando horizontal, acho que é oriz coloca true, verdadeiro, eu consigo colocar ele dessa forma aqui, mais organizada. Beleza? Aqui não tá mostrando porque tá bem... Aqui, ó, de uma forma mais ampliada ele consegue mostrar melhor. Beleza? E aqui temos o nosso último gráfico, que é o gráfico de pizza. Eu não gosto muito desse gráfico, eu vou admitir para vocês,
porque eu acho ele bem confuso. Ó, pode ver que o de barras ele já mostra o valor pra gente de uma forma bem simples. Mas como faz parte da nossa ementa, eu vou apresentar para vocês o gráfico de pizza.